autodidata me fez sair do CLT. Mas antes que você pense que isso é papo de empreendedor romântico, deixa eu te explicar o que realmente isso significa, tá bom? Não é sobre largar o seu emprego e você virar dono de um negócio e empreender. Eu antes, na verdade, durante muito tempo, eu sempre odiei trabalhar CLT dentro de uma empresa onde eu saía às 6 horas da manhã e chegava por volta das 9 horas da noite. E eu só conseguia tomar um banho e dormir pra no outro dia sair 6 horas da manhã, pegar 3 horas de trem, e aí entrar na empresa, tá durante o dia, passar o tempo todo na empresa e quando sair já tá de noite, aí pegar mais 3 horas de trem e voltar. Enfim, era um ciclo louco, entendeu? E muitas vezes no final de semana eu fazia esse mesmo ciclo. E eu não sei você, mas gente, eu moro aqui em São Paulo e é um inferno você pegar trem, entendeu? Então, ser autodidata realmente me tirou do CLT. E eu não estou aqui nesse exato momento falando que ser CLT é ruim. Não estou falando isso. Eu só estou falando uma história que aconteceu na vida real, que é a minha história, e que, enfim, vamos lá. Durante muito tempo eu trabalhei registrada, né? Trabalhei para os outros e naquele momento foi uma fase da minha vida que eu gostei bastante. Não vou mentir, porque eu conheci muitas pessoas, eu acabei evoluindo, eu acabei aprendendo coisas novas, eu acabei me comunicando melhor. Só que chegou um momento que eu acabei me sufocando porque não era aquilo que eu queria. Claro que tem fases, né? E chegou uma fase que eu realmente não queria trabalhar daquela forma, não queria viver aquela vida e eu precisava fazer alguma coisa. Até que eu comecei a estudar marketing digital. Caí em muitos golpes de guru, caí em muitas faladeiras aí do pessoal, faz isso, faz aquilo, me dei muito mal, perdi muito dinheiro, fiquei frustrada diversas vezes, mas eu não desisti. Até que teve um dia que eu conheci gestão de tráfego pago, conheci as aulas do Pedro Sobral, isso aqui não é publi, lembrando, eu só estou contando o que aconteceu comigo, e eu comecei a estudar, e antes eu trabalhava como CLT, então eu comecei a estudar sozinha pelo YouTube, eu não entrei no curso dele, e depois eu comecei a estudar, trabalhar CLT, estudar, trabalhar CLT. E eu saía muitas das vezes do CLT, cara, tinha dias que eu saía 1 hora da manhã. Não é brincadeira, não, gente, é verdade, tá? Teve vezes que eu saía 1 hora da manhã porque eu era designer e eu fazia parte da produção. Então, tinha muitas vezes que eu precisava ficar lá pro produto ser finalizado pra entregar no outro dia, porque a data tava em cima. E por falta de logística da pessoa que fazia toda a reformulação ali, acontecia de pegar, de ter que correr contra o tempo pra entregar o produto. Só que mesmo assim, eu estudava tráfego pago. Mesmo assim, eu me dedicava a aprender novas coisas. Aprender sobre estratégia de vendas, aprender sobre funil, aprender sobre copy, aprender sobre anúncios, aprender sobre tudo. E tudo isso sozinha. Tudo isso assistindo aula no YouTube, pesquisando no YouTube os conteúdos que tinha na época, né? E aí, eu entrei no curso do Pedro Sobral, fiquei durante o ano sem fazer praticamente nada, apenas assistindo o curso. Até que eu tomei uma decisão de sair do CLT. Eu não tinha seguro-desemprego, porque eu pedi pra sair. Eu não tinha uma reserva, porque eu ganhava só um salário mínimo, então tudo que entrava eu precisava pagar minhas contas, e eu não tinha clientes, eu não tinha nada de gestão, eu só tinha o conteúdo, eu só tinha aquilo que eu tinha aprendido aqui na minha cabeça, entendeu? O que eu precisava fazer agora era ir atrás pra poder trabalhar, pra poder me bancar, porque senão eu tava ferrada, essa é a verdade, eu tava ferrada. E aí eu saí dessa empresa, foi uma loucura, e em 15 dias eu aplicando todo o meu conhecimento, eu consegui meu primeiro cliente, e foi um cliente de R$ 500, e ali foi o dia mais feliz da minha vida até o momento, porque, nossa, cara, sabe, foi uma loucura. E aí era só R$ 500 e foi uma loucura, pra mim foi uma loucura. E depois disso, pessoal, eu comecei a me dedicar mais ainda. E eu não tinha ninguém pra pegar na minha mão, entendeu? Eu não tinha ninguém pra pegar na minha mão, pra poder falar, olha, faz isso. Porque, assim, na minha visão, tá? Ser autodidata é ter curiosidade o suficiente pra correr atrás. É não depender de ninguém pra te dizer o que você deve aprender, entendeu? Então eu comecei do zero, assistindo vídeos, lendo artigos, testando, errando muito. E eu fui pra cima. Então com esse meu primeiro cliente, eu já tinha entrado na comunidade Sobral, renovei a comunidade. Eu comecei a pesquisar estratégias, eu comecei, enfim, eu já sabia um pouco do conteúdo, mas eu comecei a me aprofundar mais. E não tinha ninguém aqui do meu lado falando, bora minha filha, faz isso, bora minha filha, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo. Foi tudo tipo, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu só fui fazendo, entendeu? Então, quando você entende que aprender o que quiser, na verdade, assim, quando você entende que pode aprender o que quiser, você percebe que não existe falta de oportunidade, entendeu? Existe a falta de iniciativa. É esse o ponto que eu queria chegar com vocês. Simples, é que um dia eu precisei de ajuda pra entender como funcionava a minha conta PJ, pra entender um pouco sobre os meus impostos que eu precisava pagar, e eu não sabia se podia gastar dinheiro, se precisava de prolabore, se precisava declarar meu imposto de renda, e eu simplesmente fui atrás pra entender. E eu não sabia, mas eu perguntei quem poderia me ajudar, e a pessoa, uma pessoa do grupo de network do Subido Pro, me indicou um contador, e eu paguei R$ 150 pra ele me explicar, entendeu? E pra mim foi os R$ 150 bem pago, porque eu tirei todas as minhas dúvidas, entendeu? Então eu fiquei pensando, olha, como conhecimento vale dinheiro. É isso, pessoal. Ele não me vendeu tempo, ele me vendeu o que ele sabia, e é exatamente isso que tudo muda, entendeu? Então, quando você aprende, quando você tem um conhecimento, você multiplica suas formas de renda. O seu conhecimento hoje, ele passa a trabalhar por você. E esse é o ponto que eu queria chegar em você ser autodidata, entendeu? Então, pra mim, nesse exato momento, eu não tô dizendo que CLT é ruim. Ele é um ponto de partida, entendeu? Mas o problema é quando você para de crescer ali dentro. E eu, como eu disse, eu não queria crescer ali dentro, eu queria voar, eu queria testar novas coisas. E é isso, pessoal. Então, o que eu quero falar pra vocês é que ser autodidata me fez entender que o conhecimento é a verdadeira independência. Enquanto você depender de alguém pra te ensinar, você vai depender de alguém pra te liberar. Então, aprende. Vai atrás, entendeu? Vai, enfim, se vira. Vê conhecimento. Se você não sabe, paga quem sabe. Não tem o dinheiro. Cara, dá um jeito, entendeu? É até estranho eu tô falando isso, tipo, não tenho dinheiro, dá um jeito. Mas eu tô falando no sentido de não você fazer coisas loucas pra você pagar. Mas eu tô falando no sentido de não ter o dinheiro ou procurar outros meios pra aprender. Vai no Google, vai nas IAs aí que da vida, que tem um monte agora. Vai assistir vídeo no YouTube, pergunta pra quem sabe, ou pelo menos tem uma base, entendeu? E é isso, pessoal. É isso que eu queria falar pra vocês, porque no fim das contas, todo mundo tá buscando algo, todo mundo tá buscando alguma coisa, mas a chance de escolher o próprio caminho é você quem faz, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma reflexão minha, e qualquer coisa coloca aqui nos comentários, curte, não deixa de se inscrever no canal. Obrigada.